Nossa, data dos meus últimos trabalhos? Caramba, mas eu só fiz bico nesses últimos 10 anos, cara. E além do mais, eu tenho que ter datas do nascimento dos meus pais. Nossa, eu vou ter que ligar pra eles de novo. Olá, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City, eu sou Gilbert Gertner, presidente da Lumos, e eu tenho aqui comigo hoje... Rafael Jaber, que é o nosso gerente de vendas da Lumos. Isso aí. Na semana passada a gente tinha prometido para vocês que a gente ia apresentar um vídeo hoje em mais detalhes de como preparar o DS-160. Então, só um resumo bem rápido. O DS-160 é o documento que você precisa preparar em preparação para a tua entrevista no consulado. Exatamente. Ele é o documento, a gente chama, é o documento oficial para a solicitação do seu visto de estudante, e é muito importante você ter muita atenção aos detalhes. Então é justamente isso, Gilbert, que a gente quer ajudar os nossos futuros estudantes a estarem bem preparados e com isso, sucesso na entrevista. Como vocês viram no vídeo que antecedeu a abertura desse vídeo de hoje, né? O nosso amigo Murilo está tentando preparar o DS-160 dele. Mas, como aconteceu com o Murilo nesse vídeo, acontece com muitos de vocês, se eles não estiverem preparados. Então, existem alguns documentos que vocês precisam ter nas mãos antes de começar a aventurarem a preencher o DS-160. Isso, é uma pré-preparação, né? A gente sempre costuma dizer, né? Quanto mais preparado, a documentação vai facilitar o preenchimento, você não vai levar tanto tempo. Então, a gente colocou aqui alguns documentos que são necessários você ter. Por exemplo, documentos pessoais, o seu nome, o seu RG, o seu CPF, dos seus dependentes, todos aqueles que vão preencher o visto. Nessa parte pessoal, eu estava vendo ali que o Murilo, na hora de preparar, tem uma parte que pede para ele dar um histórico dos trabalhos. Dos trabalhos. Então, você tem um currículo, como falaram aqui hoje já. A carteira de trabalho. Carteira de trabalho, para você não ter... Faz uma listinha dos trabalhos que você teve nos últimos 5 anos. Que eles vão perguntar. E aí a gente coloca, o importante é você ter o seu I-20 na mão, porque ele vai perguntar as datas do seu curso, informação se você for um estudante, informação da sua escola, a informação qual que é o curso que você está cursando, quando você pretende terminar, concluir. Então, você fazendo a preparação com essas informações, o seu tempo de preenchimento vai ser muito reduzido e com isso vai ser mais você vai ter uma acurácia melhor aí para preencher. Então, me diga uma coisa. É possível preencher o DS-160 sem ter recebido o I-20? Não, porque ele vai pedir algumas informações que estão no seu I-20. Então tá. Então esse é o passo imediatamente que você vai fazer após você receber o teu I-20. Exatamente. Então, lembrando, você fez a aplicação na escola, pagou a taxa de inscrição, recebeu o I-20 na mão, verificou que está tudo certo. Isso é importante. Daí você vai começar a preencher. Agora, uma coisa que eu estava vendo aqui no programa, a primeira tela que aparece na preparação, o sistema te dá um número. Exatamente. Né? Um protocolo. Isso, quando você abre a aplicação pela primeira vez, ele vai te determinar exatamente o número de protocolo e é com esse número que você vai usar tanto para fazer o seu agendamento, quanto para você, se você precisar, por exemplo, recuperar o seu formulário, porque você pode parar ele, você não precisa preencher ele todo de uma vez. Então, não tenho aquela informação, você salva ele, no dia seguinte, quando você for lá retomar ele, com esse número ele vai puxar todas aquelas informações que você colocou até aquele momento. Então, pessoal, como toda a informação que é feita no computador, a gente recomenda que a cada passo que você clique no botão salve. Porque caso o aparelho não tenha eletricidade ou a internet desconecte, até aquele ponto que você salvou, o último está salvo, e a gente recomenda o seguinte: na primeira tela você copia já o número do protocolo que está sendo designado para você. Dessa maneira você tem que mudar a sequência. Agora, Rafael, você estava me explicando antes de começar o vídeo, que você deu uma olhada nesse processo e você dividiu ele em 7 pontos. Isso, ele tem 7 informações principais, como o DS-160 está dividido. Então, ele começa lá, Gilbert, perguntando sobre as informações pessoais. Então, endereço,
telefone, a informação do seu passaporte, ele vai pedir o seu número de identificação no Brasil, que a gente recomenda sempre o CPF, ele vai perguntar o seu endereço residencial, então algumas informações que basicamente com certeza você tem. Depois vem a parte de Travel Information. Agora, só um pouquinho antes de passar pela segunda. Tem algumas áreas aqui que eu vejo aqui, olha, US Social Security Number. Quando você não tem a informação, ou essa informação não se aplica à tua situação, eles não devem deixar em branco, mas devem colocar... Você tem uma caixinha que você coloca que não se aplica a você. Does not apply. Isso, você vai... Então, check mark. Marca aquilo lá, porque senão o sistema vai voltar e dizer, olha, tem que preencher alguma coisa aqui. Perfeito. Então, o que não se aplica à tua situação, você marca aquela caixinha ali. Então, vamos lá, na segunda parte... Vem a parte de informação de viagem, né? O Travel Information. Então, é ali que ele vai te perguntar qual que é o seu propósito de visita aos Estados Unidos. Então, ali você vai ter que colocar categoria F, e aí ele começa a moldar o formulário de acordo com o visto de estudante. Isso é importante, que baseado como você seleciona o tipo de visto, as perguntas seguintes modificam. Porque lembrando que esse processo é o mesmo para pedir um visto de turista. Mas quando você selecionou que você quer um visto F1, então ele vai adicionar mais perguntas. Então ele vai perguntar para você especificar se você é um dependente ou se você é um estudante F1, F2, as datas do seu curso, para onde que você vai estar viajando. Em seguida, ele vem com a parte de o seu ponto de contato de informação nos Estados Unidos. E essa é uma pergunta que gera muita dúvida. Você vai colocar sempre a informação do seu DSO. DSO é a nossa diretora, aqui no caso, que preenche o seu I-20, então vai colocar as informações da escola. Porque se eles tiverem que confirmar as informações do seu I-20, é com a escola que eles vão fazer. Então, a pessoa que preparou o I-20, né? Ela vai assinar, vai ser o DSO, o Designated School Officer. Então, é o oficial da escola designado para o teu caso. Então, vai ter o nome lá, Sheila Gertner, Elisete, ou talvez o meu nome, depende se estiver muito apurado aqui, às vezes eu acabo até entrando, assinando isso aí. Então, esse vai ser o teu contato nos Estados Unidos, né? Agora, uma das coisas que eu vi aqui, eu não gosto de... A gente passou meio batido nessa parte. Tem uma pergunta que diz o seguinte: data de intenção de entrada nos Estados Unidos. Porque no I-20 existe duas datas importantes. Sim. A data que o programa inicia e a data que o programa termina. Agora, a data que você vai entrar nos Estados Unidos, a escola não sabe, né? Não. Isso é uma coisa que o aluno tem que determinar. Exatamente. A gente sempre lembrando, você pode colocar a data do início do seu programa, porque o visto F1, ele te permite você entrar 30 dias antecipadamente a data do início das aulas. Só não pode entrar depois daquela data que iniciou as aulas. O seu I-20 funciona, ele serve até o primeiro dia de aula. Então, vamos ver se a gente consegue colocar aqui na tela um exemplo para você nessa parte aqui. Então, estamos lá, date of arrival, 17 de setembro. Tá? Quanto tempo vai ficar nos Estados Unidos? Nesse exemplo aqui, nós estamos usando 24 meses. Então, essa data de entrada, ela tem que ser no máximo, né, 30 dias antes de começar as aulas, e não pode ser depois. Então, cuidado com essa parte para que não bate na trave. Então, continuando aqui agora, colocamos a informação pessoal, né, a informação de contato. Aí vem a parte de Family Information, a informação de família. Então, ele vai perguntar nome do pai completo, data de nascimento, pergunta se seus parentes próximos estão nos Estados Unidos. Então, se você colocar aqui sim, provavelmente ele abre algumas outras informações. Se você colocar não, ele passa para a próxima. Ele pergunta também se você tem algum parente imediato, irmãos, próximos, morando nos Estados Unidos. O que ele diz? Sim ou não? Ele tem que falar a verdade. Verdade. Então, sempre a gente fala aqui, né? Não adianta, essa é uma pergunta que às vezes eles falam, olha, eu tenho um primo que está aí, mas o primo dele não está tudo certinho. Tem que falar o que é verdade. O que a gente já pesquisou bastante é o seguinte, eles não vão negar o seu visto baseado no erro de um familiar seu, eles só querem saber se você está dizendo a verdade. Então, se você omite uma informação, isso pode te custar o seu visto. Dá razão para eles Exatamente. pegarem. Ótimo. Seguindo essa parte de Family Information, vem a parte que eles chamam de Work, Education e Training Information. Então, é a sua parte de trabalho e a sua parte de estudos. Então, ele pergunta qual que é a sua ocupação primária, quem que é o seu empregador, onde você trabalha, muito importante, o telefone do seu supervisor.
E a gente já soube de casos que eles ligam realmente para confirmar na empresa. Eles ligam, fulano de tal trabalha aí, realmente, ele está se apresentando para um visto, ele faz esse tipo de trabalho. Então é importante que a informação que você coloque aqui seja bem acurada. Agora, fico pensando, bom, talvez esteja pensando, puxa vida, eu não queria que meu chefe soubesse que eu estou preparando isso. Mas não tem como, né? Você vai ter que escolher qual vai ser o risco maior. Do teu chefe descobrir que você está indo para os Estados Unidos depois que conseguiu o visto, ou deles ligarem para o teu chefe e teu chefe não saber de nada. Então, a pessoa que você vai colocar ali, eu acho que recomenda-se que você avise ela. Assim, olha, eu estou aplicando para um visto no consulado americano, então se eles ligarem para você, eu dei o teu nome como meu supervisor. Já deixa arrumado a situação. Com certeza. Nessa parte eles também perguntam salário, quanto que você recebe. Então, lembra que essas informações são muito parecidas com aquelas pelas quais você vai passar na entrevista. Então, a sua informação preenchida no 10.160 tem que estar batendo com aquilo que você vai apresentar. Então, a gente sempre fala da preparação. Tendo essa informação bem pré-estabelecida, você vai conseguir aí fazer com que o preenchimento seja mais tranquilo. Ele pergunta também a parte de escolaridade, se você faz uma faculdade, se você já se formou, no que você se formou. Então, essa é uma parte um pouquinho mais extensa, mas que, basicamente, se você se prepara antecipadamente, você passa tranquilo. É bastante. Vamos ver se a gente mostra aqui para vocês essa área aqui nesse vídeo. Mas como você pode ver, é uma área bem... Essa aí é uma área bem extensa, né? Sim. Tem várias perguntas ali sobre trabalho, sobre a tua educação e sobre qualquer treinamento que você tenha. Então, vamos passar na outra. Essa aqui preocupa o nome dela. Eles chamam de Secured and Background Information. Então, eles fazem algumas perguntas pré-estabelecidas. É igual para todo mundo. Então, se você já, por exemplo, no Brasil, se você já serviu o exército, se você já teve treinamento com armas de fogo. Então, algumas perguntas de segurança que a gente traduziu, inclusive, elas para você poder responder da forma adequada. Agora, eu estava olhando essas perguntas, a maioria delas vai ser não, né? Sim. Porque são perguntas bem diretas. Se você já traficou drogas, se já usou drogas, se você já trabalhou com grupos terroristas e tudo mais. Então, tome cuidado de como você vai responder essas perguntas, porque se cometer um erro e disser sim, complicado. Ele abre uma caixa pedindo mais detalhes e informação. E quem sabe, lá no dia da sua entrevista, talvez acho que ele vai querer saber por que você disse sim. E é difícil depois, eu não entendi o formulário. Não. Veja bem como que é, se for o caso, liga para o teu time. Exatamente. E a gente pode orientar eles. Com certeza. Tá. E aí vem a última parte que a gente chama Student Exchange Visa Information. Então, ele vai perguntar algumas informações adicionais sobre o seu I-20. Então, ele vai perguntar o seu nome, o número do seu I-20. Então, se você não tem ele em mãos, você não consegue ir até o final do formulário. A escola, onde que você vai estudar, ponto de contato dentro da escola, então pode ser alguém do departamento comercial ou a nossa própria diretora. Então, é muito importante que antes de você fizer esse preenchimento completo, você entre em contato para ter todas as informações já de antemão. Então, ele vai perguntar um pouco o nome da escola, o curso que você vai estudar, Explica o endereço para nós da escola. O que é o SEVIS ID. O SEVIS ID. Ele é um número designado pelo SEVIS, né, que é o Sistema de Informação de Estudantes da Imigração. Cada um é como se fosse o seu RG junto à imigração. Cada escola tem um próprio número. Cada estudante tem o próprio número. Então, o SEVIS ID é o número que você recebeu no teu I-20. Então, esse número só você tem. Exatamente. Né? Ele é teu, esse número. Ele é a sua identificação enquanto estudante aqui, enquanto você passar. Você vai para a faculdade, mantém o seu número. Você vai para mestrado, mantém o seu número. Então, essa é a sua identificação junto à imigração. Ele está bem grande no I-20, né? Ele é o primeiro campo, bem destacado. Vamos ver se a gente consegue colocar para vocês aqui. Mas ele é bem grande. Esse é o teu número. Ele começa com a letra N. Esse é o teu SEVIS ID. Exatamente. E ele vai perguntar também a identificação da escola, porque dentro do I-20 também tem o número de identificação da escola dentro do documento. Então, você já viu gente escrever Lumos com L-U-M-U? Sim, diversas vezes. Você vai estudar na Lumos, tem que escrever o nome certo. É L-U-M-O-S. Lumos, né? Exatamente. Então, Gilbert, basicamente esses são 7 pontos que a gente tem que prestar muita atenção. Na tela está bem detalhadinho, vale a pena lembrar
que a gente fez a tradução inteira desse documento. Sim, eu vi aqui, ele tem o formulário DS-160 em português, um passo a passo. Como é que eles podem receber isso? De duas formas. Entrando em contato com a gente, fez a aplicação, você vai ter um consultor que é designado para te atender. Você vai informar para ele a sua data de entrevista ou a sua data estimada. Ele vai te mandar isso num PDF ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Você consegue essa informação para te ajudar. Mas no momento da aplicação, tem alguma dúvida, você vai mandar uma mensagem para a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Pessoal, como a gente tem sempre falado nos nossos vídeos, primeira coisa, você tem que falar o que é a realidade, o que é a verdade lá. E segundo, você tem que estar bem preparado. Então, o preenchimento desse formulário, ele é muito importante para que a entrevista ocorra de uma maneira tranquila, né? E não existe muita razão para que teu visto seja negado, se você está preparado para isso. Agora, o porquê que a gente pede para você ter certeza que o que você coloca no DS-60 é a verdade, porque na hora é muito mais fácil de lembrar a verdade do que aquilo que a gente não marcou, Com certeza. né? Então, a verdade é sempre fácil de lembrar. Então, eles sabem, eles vão estar com todo esse formulário na tela deles e eles vão fazer algumas perguntas. E você vai ter que responder da mesma maneira, tá bom? E depois que você faz o preenchimento, marcou a sua entrevista, a gente também faz uma preparação de pré-entrevista. Então, a gente passa pelas perguntas mais comuns, a gente juntamente com o seu DS-160, a gente checa as informações para ver se você está fresquinho com a informação bem segura na hora da sua entrevista. E aí, com certeza, a sua chance de sucesso só vai ampliando, Gilbert. Tá, me diga uma coisa, só para a gente fechar isso. Isso aqui é pago, né? Assessoria da escola? Não. O preenchimento do DS-160, no final, tem que pagar. Exatamente. Depois que você termina ele vai te pedir para submeter essa informação. Uma vez que está submetida, você não consegue mais corrigir. E aí você recebe uma folha de confirmação. No final, ele gera uma folha que essa você tem que imprimir para poder levar no consulado. E aí você faz o próximo passo, que é o agendamento. No Brasil, o sistema de agendamento é eletrônico. Você entra, cria uma conta, coloca os números da sua aplicação, de todos os seus familiares, e aí sim você consegue agendar. E você paga $160 por pessoa, tanto F1 quanto os dependentes F2. Então, pessoal, a gente tem visto, às vezes, as pessoas que vão preparar isso num laptop, num tablet. Ou tem gente até que é corajoso, faz pelo telefone. Depois, na hora de imprimir esse último formulário, a coisa fica meio complicada. Com certeza. Porque você precisa desse formulário impresso para você criar tipo um boleto, né? Hoje você tem a opção de fazer no cartão de crédito, então é mais prático, mais rápido. Mais prático. Mas as folhas de confirmação você tem que apresentar lá. Então, às vezes no celular você não consegue salvar o documento PDF. Então, é recomendável que você faça pelo computador, que é muito mais fácil, você consegue visualizar a informação. E que tem uma impressora anexada ao computador. Pessoal, espero que esse vídeo de hoje tenha trazido algum esclarecimento sobre esse formulário DS-160. A gente estava até brincando aqui, é DS-160 e custa $160. Mas em janeiro vai... Eles já estão falando que talvez aumente para 185. Mas o nome dá para provar. Mas o formulário vai continuar com o mesmo nome. Mas esperamos que sim. Então, todas as taxas estão aumentando. A gente tem visto, aumentaram bastante esse ano aqui. Essa foi uma tentativa do governo americano de desincentivar o pessoal. Mas aqueles que têm plano, aquele que está com tudo arrumado, não vai ser isso que vai impedir. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, por subscreverem nosso canal. Se você não subscreveu ainda, clique ali, vamos subscrever. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e colegas e a gente espera ver vocês aqui. Com certeza. Caso tenham dúvidas, vocês entrem em contato com a gente através do info@lumos.edu. A gente pode passar contato de WhatsApp, telefone. Métodos de contactar a escola são diversos, a gente está aí para te ajudar. Lembrando, a gente tem um pouquinho de diferença de fuso horário, talvez isso leve que a sua pergunta demore um pouquinho mais, mas a gente vai responder. Hoje nós estamos com 3 horas de diferença, a partir de domingo a gente passa 4 horas e mais 2 semanas passa 5 horas de diferença no inverno. Mas não vai ser por isso que eles trabalham aqui a noite inteira. Com certeza. Eles vão responder para vocês. Tenho certeza que em menos de 24 horas vocês têm a resposta. Com certeza. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom para vocês e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo do Murilo? Tem mais episódio muito legal aqui do lado, ó. Curta e compartilha. Assiste lá.